Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Opinião Segura. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da B2 Movie o meu grande amigo, Tenente Coronel Josilei Gonçalves, mais conhecido como Comandante Gonçalves. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado, Luciano, pelo convite, obrigado por estar aqui presente nesse lugar, né? Todos aqueles que estão nos assistindo agora, para mim é um prazer estar aqui, né, nesse programa, né, com tanta amplitude de ouvintes, de assistentes. Então, assim, é uma oportunidade única para mim poder, e honra estar aqui no seu programa, poder contar um pouquinho dessa história, né, e da minha história. Exato, para quem não acompanhou aí, eu creio que seja até difícil, né, alguém não ter acompanhado, afinal, a notícia do comandante Gonçalves, né, de uma história, por que não dizer um milagre, né? Foi um milagre, né? Um milagre. Eu também considero como um milagre, que foi repercutido aí nos diversos meios de comunicação, inclusive foi matéria da Record, né? Foi Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. E aí eu já peço para aqueles que queiram, né, se inteirar um pouco mais, que acompanhem aí. Tem o testemunho também do Tenente Coronel Josilei Gonçalves no YouTube. Tem também esse programa, né, o programa Domingo Espetacular na TV Record. E vários vídeos, né, comandante? Muita informação. Muita informação. E hoje a gente vai poder saber um pouquinho mais de forma detalhada, embora no curto espaço que a gente tem aqui, mas saber, né, e ouvir pessoalmente do Tenente Coronel Gonçalves o que aconteceu naquele fatídico episódio, uma história, graças a Deus, com um final muito feliz. Mas eu inicio, comandante, perguntando ao senhor, como eu sempre faço para os nossos companheiros de farda que tem a oportunidade de estar aqui presente. Como é que o senhor resolveu ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal? A minha história ela é meio conturbada devido a uma série de situações a qual eu entrei na Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar com 17 anos, por concurso, né? Na segunda turma. Tanto é quando eu fui me alistar, eu já estava no segundo ano da academia, né? Mas eu tive problemas com relação ao meu sinal, o sinal que eu tenho na testa, né? Inclusive o senhor tem um apelido muito carinhoso, né? Barata, mancha, todas essas informações. Não, barata aí, eu não conhecia. Essa aí é do Coronel Antônio Carlos, da minha turma, um bem carinhoso de toda a minha turma, Alferes Tiradentes, e mando um abraço aqui para toda a minha turma, Alferes Tiradentes aí. Os amo por isso. E eu fui o bicho do bicho, né? Porque eu entrei 30 dias depois que a turma já tinha iniciado. Já tinha passado o ralo inicial. Mas aí eu ralei com eles me ralaram e eu era muito novo, né? Mas graças a Deus eu entrei por liminar, saía do curso por ter perdido a liminar e acabei firmando, a instituição entendeu que o investimento em mim já tinha sido muito grande, né? Por conta de estética, não havia nenhum problema saúde, nenhum problema intelectual, só estética mesmo. Naquela época era muito rígido, né? Era muito rígido, naquela época só entrava gente bonita, né? E os feios ficavam para fora, e a gente foi quebrando esse paradigma, né? Deixa o feio também, né? Que às vezes o feio é inteligente, às vezes o feio pode contribuir. Às vezes o feio salva vidas, né? E às vezes o feio salva vidas, né? E comandante, é importante esclarecer para o público que na verdade é um sinal, né? É um sinal de nascença. A época se dizia que o policial não poderia ter uma era marca, muito né? restrito em relação a isso. Que eu identificasse. Tatuagens, né? Não podia. Lembro na minha turma que teve um cadete que inclusive entrou também por força de liminar, que hoje é procurador, que ele tinha uma tatuagem no peito. E naquela época não tinha essas cirurgias a laser, né? Era quase queimado mesmo, e ele teve que retirar, né, a tatuagem, e isso hoje mudou. Inclusive, essa semana, quem não viu e quem não está, quem não segue o Instagram Última Rácio, nós colocamos lá um vídeo bem polêmico de um policial muito tatuado, inclusive no rosto, e ele apresentava, né, a narrativa dele, do porquê das tatuagens, e hoje é permitido, né? Exatamente. É lógico que causa uma certa polêmica, que alguns exageram, né, nas tatuagens, né? A gente fica até um pouco assustado, assim, olha assim, aquele... Mas no meu caso, né, no meu caso foi de nascença, né? Eu fui tatuado por Deus, né? Havia um propósito nisso aí. Olha que bênção, né?
Mas, comandante, foi algo, foi oportunidade? O senhor já sonhava em ser militar ou policial? Não, eu sempre sonhei em ser militar, né? Quando eu passei para a PM, eu passei em outros concursos, né? Mas decidi, como eu era muito caseiro, eu decidi ficar em Brasília, né? E entrar para a corporação não foi a minha única opção. Foi porque eu quis vir para a Polícia Militar, né? Eu passei no Corpo de Bombeiros, eu passei na primeira fase do ITA, eu passei na Escola Naval. Então, assim, essas coisas foi uma opção. Estar na Polícia Militar naquela época, para mim, tinha 17 anos, né? Embora como a gente gosta da carreira militar, desde os 13 anos faz concurso para as Forças Armadas, mas com a oportunidade em Brasília, eu quis ficar em Brasília e optei por ficar em Brasília. Eu tinha o meu tio, que era sargento da Polícia Militar, me incentivou, sargento Albino, ele faleceu no segundo ano, e eu tinha essa referência, né? Então, assim, fui para PM, sou PM, mesmo estando na reserva, porque eu quis. E quem ganhou foi a Polícia Militar, né? No meu caso foi diferente, né? O meu foi falta de opção mesmo, né? Na verdade, eu fiz o vestibular, passei, graças a Deus, agradeço muito, né? E ingressei na corporação, e quem ganhou, né? A gente viu aqui, o coronel passou no ITA, né? Os concursos que sempre foi muito concorrido, e optou pela Polícia Militar, né? Isso é muito importante, né? A gente ganhou muito com a presença do senhor. E quando é que foi que o senhor decidiu fazer um curso de piloto? Assim, eu já gostava de aviação, tanto é que os concursos, quando adolescente, eu fazia para IPCAR, fazia para a Força Aérea, né? Mas eu decidi, por estar perto da família, entrar para a polícia. Não pensava em ser piloto dentro da polícia, mas já vislumbrava o grupamento de aviação da Secretaria de Segurança, que era a TOCA, conhecida, né? A Sechel. E até tem uma foto meio profética, né, tirada dentro do helicóptero no segundo ano da academia, né? Não sabia nem onde estava pegando ali nos comandos ali, só para tirar uma foto. E vislumbrei ali, aqui pode ser uma oportunidade de eu realizar o meu sonho, porque realmente o meu sonho era ser piloto e voar, não é? E quando apareceu a oportunidade dentro da corporação, né, em 96, quando a aeronave veio para a corporação, no comando do Coronel Leói, trazido pelo Coronel Castro Neves e o Coronel Machado Garcia. Né, o Coronel Sérgio foi o primeiro integrante do GOA, né, conhecido como GOA, Grupamento de Operações Aéreas. A gente tinha uma aeronave de 6 milhões e o nosso quartel era debaixo de uma árvore dentro da academia, não é? Mas aquilo ali era a formação. O senhor fez parte, né, ali da história, disso, né? Exatamente. Antigo GOA, né? Antigo GOA. E aí o segundo, já houve um concurso com 3 vagas e foram aprovados eu, o Coronel Renato Costa e o Coronel Yamazaki, né? E nós fomos para São Paulo fazer o curso de formação. Nessa época, eu estava no batalhão de trânsito, já era especializado em trânsito, né? Estava tocando um projeto muito grande, é um projeto meu, né? E toda a turma que estava naquele projeto no batalhão de trânsito, Coronel Azevedo, Coronel Giovanni, Coronel Cristina, Flávio Luiz, que foi o projeto da faixa de pedestre. Né, eu era o operador. O senhor também estava. O projeto e a ideia foi meu e do Giovanni, né? Nós éramos o operações do batalhão de trânsito. O Giovanni cuidava das operações rotineiras, né? E eu cuidava das grandes operações. Eu precisava escrever e doutrinar tudo isso. Então, Operação Esplanada, Operação Metrô, Operação 7 de Setembro, tudo isso eu escrevi e coloquei no papel. E entre eles o projeto da faixa pedestre. Era um projeto de 10 anos, a qual a gente, Coronel, não vou esquecer assim, Coronel Cinta, Coronel Lobo, Rodrigues, esse pessoal tudo, né? Roosevelt, toda essa turminha que estava ali, né? Anderson, né? Glaumer. Então esses aí foram paladinos da corporação, que a gente tocou um projeto com a vislumbre de 10 anos. Hoje a faixa de pedestre em Brasília é uma realidade mundial. Coronel, confesso ao senhor, e é sempre bom esse programa justamente por isso. A gente sempre tende um dos nossos objetivos é valorizar
aqueles que fazem parte da história da Polícia Militar. E eu não sabia que o senhor estava envolvido diretamente nesse projeto, um projeto belíssimo, que é referência no Brasil inteiro, que até hoje, né, a sociedade do Distrito Federal colhe excelentes frutos, que é o respeito à faixa de pedestre, coisa que a gente não observa nem em países mais evoluídos, né? Isso aí para mim apesar de eu ter saído com 25 anos da polícia, aposentado, esse é o meu orgulho e o legado que eu tenho para minha instituição e para minha cidade. Eu sou brasiliense, eu sou a primeira geração de nascidos em Brasília, no ano 72. Então isso eu deixei para minha cidade, para os meus filhos, né? Apesar que o tempo passou e a gente não conseguiu resgatar muito isso, né? Ao longo do tempo, muitos protagonistas puxaram para você com esse projeto, mas esse projeto nasceu, né, de uma conversa minha com o Coronel Giovanni. Cara, o código é de 1940. Isso está aqui no código de 1940. A gente tem que botar isso em realidade. E aqui a cidade, Brasília é a cidade utópica. Vamos colocar. Se metade da cidade de Brasília parar na faixa, vencemos. Aí construímos um projetinho, apresentamos o Coronel Azevedo, ele encampou. Ele abraçou a ideia, né? Coronel Azevedo com referência. Com força, porque era a bandeira, e isso eu acho que até o levou a ser comandante-geral, essa referência da faixa de pedestre, né? E aí a gente começou a trabalhar. A sinergia do BPTran naquela época, de todos envolvidos no projeto, era muito grande. Tanto é que o Detran nos consultava para fazer perícia de engenharia, fazer projetos grandes, porque eles não tinham pessoal para isso. Mas todo o suporte financeiro e equipamento o Detran forneceu, porque o projeto valia a pena, não é? E isso se tornou uma realidade, foi excelente. E o fato curioso, por que eu estou contando isso? Porque o Coronel Azevedo era uma referência na época, mesmo sendo um tenente-coronel. Na verdade, até hoje né? Nós temos um vídeo, já falei desse vídeo aqui, inclusive eu uso em sala de aula, aquele em defesa de um soldado, de um fatídico incidente envolvendo um disparo acidental que vitimou uma pessoa, e ele foi colocado ali numa condição no DFTV, se eu não me engano, à tarde, em que os jornalistas ali tentaram confrontá-lo, e ele de forma muito adequada, muito serena, ele soube, de certa forma, conduzir de maneira, né, muito profissional aquela situação. Né? E aí, após já um ano desse projeto estar andando, e eu passei no concurso para piloto, né? Só que eu ainda tinha muita coisa para fazer no BPTran. E o Coronel Azevedo, quem conhece ele, não é assim que você vai sair daqui, não, tem que terminar o que está começando. Ainda mais envolvido num projeto dessa envergadura que ele abraçou, né? Exatamente. E eu chegava no BPTran às 6 horas da manhã e saía às 11h30 da noite. Mas não por imposição, né? Porque o Coronel Azevedo chegava às 5 e saía às 2, então o que eu vou falar? Eu era um primeiro-tenente, né? E nós passamos em abril, e o curso foi segurado por ele para a gente não fazer enquanto eu não terminasse as minhas missões, né? Até que eu terminei todas as missões, ele chegou para mim: Gonçalves, você agora pode ir lá fazer o curso. Isso foi em agosto de 1997. E aí eu fui fazer o curso com o Yamazaki e com o Renato. Ele segurou nossas 3 vagas, mesmo sendo comandante de unidade, não fazendo parte do Estado-Maior, né? Ele nos incentivou e nos mandou para fazer o curso, junto com o comandante-geral à época, né? Permitiu. E aí começa a minha história de aviação, né? A partir de então. Mas eu já era especializado em batalhão no trânsito, e deixei o meu legado aí, essa história. Às vezes a gente tenta resgatar alguma coisa, mas isso vai se perdendo ao longo do tempo. E essa história que o senhor contou a respeito do respeito à faixa de pedestres é algo assim que eu sempre tenho como um exemplo de que, quando de fato a gente quer, e há um pacto da sociedade no sentido de resolver aquele problema, se consegue. E quando eu olho esse projeto, né, e eu penso que há soluções, né? Há caminhos e há esperança para que a gente possa conter a questão da violência, da criminalidade, desde que haja um pacto com a sociedade. Eu vejo que a beleza desse projeto foi porque a Polícia Militar conseguiu fazer esse pacto com os diversos órgãos e com a sociedade. Mas assim, nós entendemos que
não era apenas uma política de governo e não era apenas uma ideia de um cara. Era uma mudança cultural. Precisava haver uma mudança cultural. E também teve a questão repressiva, exatamente, né, da notificação. Mas tudo paulatinamente. Ninguém foi... Quando chegou ao ponto de ser notificado, as pessoas já sabiam por que estavam sendo notificadas. E nós não abrimos mão da geração que viria. Então nós demos palestra em todos os colégios do plano piloto e depois para cidades satélites, para séries de 7 a 10 anos. Porque em 10 anos elas estavam tirando carteira. Então nós estávamos criando agentes de trânsito, agentes com cidadãos ligados e conhecedores do trânsito, para que ao tirar a carteira, para isso era muito normal para ele passar na faixa, parar na faixa, usar cinto de segurança, respeitar as leis do trânsito. Então a gente criou mini agentes. Então as crianças davam testemunho assim, o pai não botava o cinto, pai, bota o cinto. Pai, você tem que parar na faixa. Pai, olha ali, cuidado. Entendeu? Então isso foi mudando culturalmente. Isso é um processo de 10 anos. Foi independente de governo. E aí deu certo, por isso. Comandante, o senhor ficou quanto tempo na aviação da PMDF? No antigo GOA, né? E depois o BAVOP? Eu entrei para a aviação em 1997. Né? Fiquei até os Jogos Olímpicos de 2006, 2007, nos Jogos Pan-Americanos, na verdade. De 2007 até 2011, eu já vim do Rio de Janeiro para o governo federal. Fiquei na Senasp, eu criei a aviação da Força Nacional e com isso criamos uma política de aviação de Estado para o Brasil. Eu fui responsável por da execução de mais de 400 milhões de reais em aeronaves e cursos. Então eu fui o primeiro a formar 80 pilotos de avião e helicóptero em Brasília. Eu distribuí mais de 40 aeronaves aos estados e criei mais de 8 grupamentos aéreos pelo país. Em especial, muito na região norte, que naquela época não existia aviação. Então o senhor tem uma história assim que, de certa forma, faz parte da história da aviação. O povo da aviação de Estado, né? O povo da aviação de Estado me chama de papai, né? Olha aí. E o senhor vai poder dizer daqui a pouquinho, né? Uma relação muito próxima entre as sementes que o senhor plantou e elas deram muito frutos, né? Graças a Deus, graças a Deus. E complementando justamente... Várias sementes, né, que o senhor plantou. E aí eu voltei, quando mudou o governo do Lula para Dilma, eu já precisava fazer o CSP. Aí eu voltei para a corporação, fiz o CSP e em seguida eu assumi o BAVOP. Foi por um pouco período, creio eu, 6, 7 meses. E depois eu saí, fui pro Dipro, fiquei no Dipro ali. Pude contribuir um pouco, porque estava ainda terminando o projeto do BAVOP hoje no Guará. A gente até então estava lá em Taguatinga, né? É importante dizer que os pilotos são grandes especialistas em projetos, né? Em projetos depende muito de projeto. E gestão, né? A grande façanha de ser piloto de instituições governamentais não é pilotar. Depois que você aprende, até macaco voa. Mas é fazer a gestão, é fazer ela voar. E, comandante, aproveitando a oportunidade, o senhor poderia de forma muito rápida dizer qual é a rotina de um piloto de uma força policial? Tem essa parte, obviamente, administrativa também, né? Mas qual é a rotina, a escala? É fácil? Não é fácil. O dia a dia, né? Não é fácil. Você tem que amar aquilo que você está fazendo e saber que aquilo que você está realizando um sonho. É tudo muito, muito intenso, né? Independente... A gente quando é uma instituição militar, a gente consegue separar tenente, capitão, major, tenente coronel. Quando a gente fala em piloto, é piloto. Né? E aí é hora de voo. E aí é hora de voo, né? Nós, no início ali, quando a gente voava pouco, as autoridades ainda tinham na cabeça de que voar é muito caro, então deixa a aeronave no chão. Mas no chão ela é mais cara ainda, porque você vai pagar a mesma coisa e não voou. Então é melhor voar. Então, isso é um paradigma que a gente tentava quebrar naquela época. E brigava não brigava, mas disputava eu e Yamazaki e Renata ali para fazer às vezes 0,2 de hora, que era o deslocamento do aeroporto para o comando geral e no final do dia do comando geral para o aeroporto. Porque ninguém nos acionava, não deixava acionar, era muito raro. Então a gente voava muito pouco. Eu fui pegar nos comandos para
para ter a aeronave na mão, eu já tinha umas 80 horas praticamente, porque, né, tinha lá os comandantes, o Castro Neves, o Machado Garcia, o Sérgio, e a gente tinha que aprender primeiro a ser um copiloto. E todo mundo muito fominha, né? E todo mundo fominha, a gente veio de escola querendo voar, mas a gente sabia que ele seria um processo. E antes de ser um comandante, isso é que é legal, antes do cara assumir totalmente uma aeronave, ele tem que ser muito bom copiloto, porque um dia ele vai voar sozinho, ele vai ter que ser comandante e copiloto. Né? E a gente ralava ali, tinha que dominar todas as técnicas para poder a gente receber a boa vontade do comandante. Ele, pô, pode fazer um pairado aí, faz um quadradinho, tenta posar, né? Muito raro, mas o resto era gestão da cabine. Então eu chegava às 6 horas da manhã, o piloto chega às 6 horas da manhã, faz pré-voo, depois que o mecânico fez, prepara a aeronave, aguarda o comandante, aguarda a missão. O comandante chega, passa a missão num briefing, é normal isso, hoje isso é normal, toda a tripulação participa de um briefing das missões do dia. Após isso é narrado todo o sistema, segurança operacional, vamos cuidar disso, vamos atentar para isso, alguém tem alguma coisa para falar, alguém tem algum reporte, se não, embarca na aeronave e vai para a missão. No final de dia, pós-voo, debrief, para depois ir embora. Então isso aí era rotineiramente, né? Estudo todos os dias, a todo momento e a toda hora, não pode parar, porque se você negligenciar qualquer conhecimento, isso pode valer a sua vida. Agora, comandante, a rotina hoje é bem diferente, né? Então hoje a gente tem as nossas aeronaves apoiando muito. Isso. E a gente acompanha diversas imagens, matérias no Brasil inteiro, né? Essas aeronaves policiais auxiliando muito a tropa no chão, né? E responsável por muitas ocorrências. Nós tivemos esse triste incidente no 8 de janeiro e a gente percebeu como as aeronaves foram úteis, né, para o controle ali hoje, após a política realizada de 2007 até 2011, isso se expandiu. Quando o governo federal em 2011 parou de incentivar essa política, mudou os governos e desde lá não teve mais essa forma de incentivo. Os estados entenderam que agora era com os estados e cresceram. Né, desenvolveram, entre eles a nossa própria corporação, né, um dos 3 helicópteros que estão aí, Esquilo, foi um dinheiro que eu mandei para a nossa polícia. Também deixei um legado quando estava no governo federal. Não só ajudei os estados, mas também consegui mandar um helicóptero para Brasília. Não é? Logicamente foi comprado junto com outro recurso da PMDF, que comprou 2, e o dinheiro que sobrou do dinheiro da Senasco que eu mandei comprou o ROPS 44, que hoje é um formador de piloto dentro da corporação. O BAVOP ele é uma referência. Ele é uma referência em segurança, né? O BAVOP hoje, desde 96, né, nós vamos aí para 23 anos de unidade aérea dentro da instituição, jamais passou por um incidente grave ou um acidente. É raro. Estatisticamente falando, todo grupamento aéreo, toda aeronave, né, vai passar por um acidente com 15 anos. Isso é estatística, isso é números, não é? E nós conseguimos frear isso, nós conseguimos tirar os dominós de uma cadeia de acidente todas as vezes que a gente percebe que isso está chegando perto. Não é? Então, por isso que é uma referência. O BAVOP é uma referência em formação. Inclusive, forma pilotos, né? Forma piloto no Brasil todo. Dentro das suas, escola de aviação, suas privações, né? Porque é muito caro formar um piloto diretamente no Esquilo. Né? Nós estamos falando de uma aeronave que a hora de voo comercial custa R$20 mil. Imagina um piloto para ter 100 horas de voo. Não é? Então é caro. Então é melhor fazer isso em operação durante o tempo que ele está ali recrutado e formar fora. Mas o ROPS 44, que é a aeronave menor do BAVOP, ajudou nessa formação básica, porque também você já ensina o cara dentro da doutrina da instituição. Não é só formar piloto, a gente precisa formar um gestor de unidade aérea, né? É o que o BAVOP faz. Então são excelentes profissionais, né? Como eu falei, né? Nós fomos os 3 formar piloto. E tem gente que nasceu para voar mesmo, né? Eu digo aqui meus amigos porque nós formamos junto, né? Então o Yamazaki e o Renato Costa nasceram para voar. O Renato Costa, vou dizer que é o Top Gun, e o Yamazaki ali é um cara mais metódico, mais seguro, né?
E eu ali na aba dos dois, porque, né, eu sou insistente e resiliente, né? Se eles aprendiam na primeira manobra, eu tinha que fazer umas 3, mas aprendia também. Mas, comandante, se o senhor que é o senhor, ouvi alguns testemunhos dizendo como o senhor é muito considerado em relação à perícia, né, ao profissionalismo do senhor. Se o senhor está falando que está elogiando eles dessa forma, eu imagino um monstro que não são eles, né? Mas, de fato, isso que o senhor falou é muito importante, né? A questão da insistência, né? Da insistência. Lógico, eu avancei, né? Eles tomaram outros rumos, né? Na instituição e na carreira, né? Eu não, eu toquei para frente. Não é? Lógico que eu superei as minhas dificuldades, as minhas limitações, que ainda são muitas, não é? Mas eu não me deixo por vencer, não me deixo por abater por isso, né? Se eu não sei algo, eu vou procurar saber, né? E se eu não achar, eu vou procurar alguém que saiba onde tem essa informação. Essa é a minha vida foi assim. E, comandante, né? É interessante perceber na fala do senhor que o senhor não é só uma referência e não fez parte apenas da aviação na Polícia Militar Federal, mas essa passagem pelo senhor, pelo Ministério da Justiça, propiciou o senhor expandir em nível nacional aquilo que começou aqui no DF, né? Exatamente. E por não ter havido, após a minha ida para lá, novas políticas, né? Eu ainda continuo sendo a referência, né? Agora, é extremamente importante que o governo federal incentive, porque é um custo elevado. Sem apoio do governo federal para essa atividade aérea no país, né, a atividade ela pode sucumbir, porque o Estado tem outras prioridades e o dinheiro, a conta não fecha, né? Então, o governo federal ele é o grande fomentador. Ele tem a capacidade de fomentar muitas aeronaves, porque ele pode comprar em lote, pode comprar em massa, como as Forças Armadas fazem. Ele pode ser o grande formador com a Escola Nacional de Aviação de Estado, porque ele é o que detém a capilaridade de convocar essas pessoas, né? E fazer um curso, porque eu fiz. Não cabe mais dizer que não dá certo. Tá aí, eu formei 80 pilotos, 70% desses pilotos são comandantes de unidade aérea hoje, né? São meus amigos, são meus alunos, não é? Mérito meu? Não mérito meu. É porque eu peguei a ideia e as autoridades, à época, no governo federal, acharam que era uma boa política. E deu certo, né? Comandante, se a gente observar um país vasto como é o Brasil, não, né? Há como. Com as fronteiras daí, não há outro meio que não seja por intermédio da aviação para garantir. E havendo a oportunidade aqui de contar o acidente que eu tive, é justamente por essa falta de infraestrutura que o país não tem. Sem aviação, o Estado não chega onde tem que chegar, né? O antigo secretário nacional de segurança, o Dr. Ricardo Balestreri, falava, né? Nós precisamos chegar no Brasil profundo. E onde estão os problemas? Muitos problemas no Brasil profundo. Roraima ali, por exemplo, a reserva Yanomami. Fomos deixando e chegou naquele ponto, né? E Roraima ainda é o único estado brasileiro que não tem uma aviação de Estado. É o único. E é o que talvez, se a gente for pensar, é o que mais precisa. E agora precisa. Onde é que estourou o problema? Exato. Onde estourou o problema? E é interessante perceber, e o senhor tem essa experiência, não só na aviação destinada à questão do enfrentamento e combate ao crime, né? Uhum. Sobretudo o crime organizado, mas a questão também da aviação no sentido de levar mantimentos. Não, da aviação de Estado mesmo, de levar o Estado não tem que levar. Saúde, fiscalização ambiental, o resgate aeromédico, não é? A remoção aeromédica. Quando eu estive no Pará por 4 anos, você ter a satisfação de você levar um equipamento de 60 milhões de reais, que era um helicóptero de biturbina que nós compramos lá, e posar no terreno de um ribeirinho, porque ele foi picado de cobra e está morrendo. E ele, para chegar na capital Belém, ele demoraria 3 dias de barco. Ele ia morrer no barco. Então, assim, você ter a satisfação de que o Estado chegou com um equipamento de 60 milhões para pegar um simples ribeirinho, porque ele ia morrer, e a gente salvar a vida dele, então isso não tem preço. Isso não tem preço, é uma política de Estado. E é o Estado que tem que fazer. Quanta honra, né, como o senhor falou em salvar vidas. Salvar vidas. O senhor começou na história das faixas de pedestres, né? Quantas vidas foram salvas por conta de um projeto iniciado lá anos atrás? Quantas vidas foram salvas? E da mesma forma da faixa de pedestre, que você nivela o cidadão, o rico, o pobre, o milionário,
ou aquele cachorrinho treinado passa na faixa de pedestre. Da mesma qualidade e o mesmo valor. Assim como o Estado chega com uma aeronave de 60 milhões e resgata um ribeirinho. Ele tem o mesmo valor. Interessante. Não é, é o que? É você dar cidadania para o cidadão. Às vezes eu digo que você é cidadão, mas ele não tem cidadania, ele não é respeitado, ele é rejeitado, ele é discriminado. Né? Então, assim, quando a instituição ela provê um projeto que dá cidadania, então, assim, eu fico às vezes triste como a nossa instituição às vezes é tratada, porque a nossa instituição construiu a história do Distrito Federal, né? E o Distrito Federal é conhecido no mundo, né, por muitos projetos e políticas que a Polícia Militar do Distrito Federal desenvolveu no Distrito Federal, né? Quando eu falo que a Assembleia jogaram o meu nome para receber uma moção de aplauso na Assembleia Legislativa, não é? Mas, assim, a moção de aplauso é para a Polícia Militar do Distrito Federal. Esse é o grande tesouro que os parlamentares precisam guardar como a joia preciosa do Distrito Federal. E, consequentemente, os seus membros. Tem coisa errada, conserta, preserva, né? A instituição, ela é secular, né? E a Assembleia, às vezes, ela é o braço de resposta e de manifesto da população. Então, eles têm que expressar o sentimento de gratidão, o sentimento de zelo, o sentimento de cuidado com uma instituição, não é, que previne, uma instituição que salva vidas, uma instituição que guarda o país, porque quando você guarda a capital, você guarda o país, né? Aconteceram problemas? Aconteceram, mas vamos ser racional, né? É você julgar, às vezes, uma pessoa por um fato pequeno e esquecer tudo aquilo que ela construiu. A gente não pode, né? Eu fico triste com isso, né? Comandante, o senhor falou aqui, o senhor é um oficial de polícia, o senhor é um piloto reconhecido e referência nacional, mas o senhor também tem uma vida religiosa, né? O senhor é pastor, sim, né? Ou seja, o senhor é um grande homem de fé. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, assim como o acidente aéreo, né, que é uma sequência de pequenas falhas, né, um milagre, e a gente estava conversando aqui antes de iniciar o nosso bate-papo, é uma sequência de sentimentos, é uma sequência de oportunidades que a gente teve na vida, é uma sequência de atividades que a gente desenvolve, né? E foi tudo isso que, de certa forma, auxiliou o senhor nesse momento difícil da vossa vida, né? Com certeza, assim, a primeira bênção que eu recebi quando eu me converti ao Evangelho foi em 97, em março de 97. E a primeira bênção que eu recebi de Deus foi ter sido aprovado no curso de piloto, a realização de sonho, né? Eu não nasci no Evangelho, mas me converti em 1997, em março. Praticamente a mesma época que o senhor começou a pilotar, foi, né? Eu me converti em 97, em março de 97, e passei no concurso em abril. E fui fazer o curso em agosto. Então foi a primeira bênção que Deus me deu. Nunca olhei para trás. Jesus Cristo é a razão da minha vida. Eu não sou nada sem Ele e minha família não é nada. Eu criei a minha família no Evangelho. A minha esposa é pastora, como eu, né? Tem uma comunidade, tem uma história na comunidade evangélica, né? Então mando aqui um abraço para a minha igreja, a Assembleia de Deus do Cruzeiro do Sul, lá no Céu Azul, no Valparaíso, uma comunidade pequena, mas lutadora pela questão social. Moramos num bairro de classe média baixa e baixa, e pregamos o Evangelho, mas também damos a guarida, damos o consolo. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Essa é a importância da igreja, não é? E de toda a minha convenção, a convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, na pessoa do pastor Giovanni Neres, e do meu pastor também, o pastor Marcos Heleno Bandeira, onde ali a gente labuta todos os dias e lida com pessoas das mais diversos níveis sociais, com os mais diversos problemas. Mas a gente vê que o Evangelho chega, a palavra de Deus transforma e as pessoas se tornam novas pessoas, né? E isso muda a comunidade, isso muda o seio da família, né? Assim como mudou a minha história, não é? Eu tenho uma família abençoada. Quando eu sofri o acidente, eu não tive nenhum
problema com relação emocional ou algo que eu deveria ter feito para minha família com relação a perdão, com relação a deixar alguma coisa pendente quando eu saio para missão. Não, eu saio de casa sem pendências, entendeu? Porque se Deus me levar naquela situação, eu sei que minha família está consolada e que eu vou estar no seio do Pai. Então, essa é a minha fé, é isso que eu prego, o Evangelho, e eu tenho que viver ele. E todos aqueles que conviveram comigo do ramo da aviação em si, foi uma vida também trilhada no Evangelho. Então, o meu testemunho, a minha resiliência, a minha força, a minha fé, a minha tranquilidade, né? A minha tranquilidade não vem de mim, vem de Deus, né? Porque eu sei que eu não tenho controle de nada, mas Ele tem o controle de todas as coisas. E o senhor falou de tranquilidade, a gente que acompanha, eu que estava acompanhando todos os vídeos, acompanhando tudo que saía, né? Eu percebi ali, eu falei assim, poxa, não tem outra explicação a não ser a presença do Espírito Santo ali para manter o senhor calmo num momento de tanta dificuldade. Eu tenho certeza que essa calma, esse equilíbrio, ele foi o que auxiliou muito, inclusive os outros 2 colegas, né, que sobreviveram ao incidente. Eu creio que, obviamente, eu fico imaginando aqui, tentando imaginar, né, uma aeronave caindo e você obviamente tendo que em segundos ali saber pensar o que fazer, obviamente também se apegar a Deus, lembrar da sua família, são poucos segundos para uma operação assim, muito complexa, que é pousar uma aeronave como aquela em plena selva amazônica. Tudo que aconteceu ali foi muito improvável, embora a vida toda a gente se prepara para isso. Cada piloto que decola, a cabeça dele já está voltando da missão. Por quê? Porque ele já planejou tudo, o que ele vai fazer, se tiver as panes. Ainda mais um helicóptero que muitos dizem que foi feito para não voar. Ele foi feito para não voar, mas é física pura, né? Até hoje eu me surpreendo quando eu vejo de fora uma aeronave, um helicóptero voando, né? Ele é um equipamento fantástico, né? E a gente mais mata, mas ele é um equipamento, né? E a gente precisa tomar todos os cuidados e medidas necessárias. E, em especial, voar na Amazônia é um desafio. É um desafio porque você sai preparado para cair no meio do mato e pode não morrer da queda, mas pode morrer não sobrevivendo ao tempo na mata, não é? Em específico, o local a qual eu caí, o Amapá, ele é 70% preservado, é um dos estados mais preservados, né? Muitas reservas e muita área inóspita. Existem até povos não alcançados ainda naquela região. E a gente saía já com condições de estar e poder cair lá. Nós estamos voando no helicóptero monoturbina, nós estamos voando no helicóptero que pode ter uma pane. E não temos estradas, não temos área para pousar, né? E aí vamos ter que seguir aquilo que a gente ensina, que a doutrina diz, que a gente conta a história, né? Se der uma pane em cima da floresta, nós vamos pousar em cima da árvore, não tem outro lugar para pousar. E ela vai ter que nos amortecer. E toda a técnica após a pane foi desenvolvida para isso, né? Lógico que a gente que não quer perder o equipamento, né? Quando eu tive a pane, né, eu percebi que eu não ia poder mais subir, estava com a cadeia de montanhas na frente e à esquerda. Por que a esquerda? Eu pensei na esquerda, porque na esquerda, na minha rota, tinha muita aldeia. Então eu conseguia levar o helicóptero em segurança para pousar na aldeia, porque eu tinha energia para isso. Mas não tive condições, eu tive que descer para a direita, para o vale, porque a aeronave estava descendo. A aeronave estava perdendo altura, né? Então eu fui procurar o máximo de autonomia que eu tivesse ali. Eu tive 7 minutos da pane até a queda, não é? Para que eu colocasse a aeronave no local onde nós não morreríamos. Embora eu estava procurando um lugar que eu pudesse salvar o equipamento. Nós estamos falando de um equipamento de 10 milhões de reais, né? Está na minha mão aquilo. E eu pedi para Deus, Senhor, eu não quero perder a aeronave, eu não quero. Eu falei para ele, o senhor pode ficar tranquilo, falando para ele, o senhor pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer. Porque eu sei, estou totalmente orientado e estou com 200% na mão a aeronave. Ela não vai mais me surpreender como ela me surpreendeu na pane. Então nós vamos sair vivos. Mas eu não quero perder a aeronave, eu não quero perder o equipamento. Avisei, né, quando eu tive a pane, com a minha tranquilidade, lógico, né? Disse para ele, gente, estamos em pane, nós vamos procurar um lugar para pousar. Aí todos já começaram a segurar ali, tem até a filmagem do Francisco, não é?
Você percebe ali a angústia dele. Ele segurando, ele inclusive estava filmando. Filmando e na hora do pouso ele não teve como filmar, obviamente, aí eu segurar, né? Na hora do pouso, né, que eu falo que foi a queda controlada, eu falei para ele, gente, nós vamos cair. Porque eu fui até o limite da máquina para poder procurar um lugar para pousar. Um descampado, alguma coisa, não tinha. Eu segui o rio, então vou ficar perto do rio, porque o rio é um caminho de entrada, de saída, de comunicação. Eu não posso abrir mão disso. Mas não vou cair no rio, porque senão nós vamos morrer afogado. Inclusive, a gente vai colocar os links aqui no vídeo para que o pessoal possa acessar tanto o vídeo do testemunho na igreja, que é muito emocionante e muito interessante assistir, né? Porque tem partes das filmagens. Correto. Como também a reportagem e a matéria na Record, legal, né? Legal. Então aí vocês acessando aí, vocês vão poder acompanhar tudo que a gente está falando aqui com detalhes. E aí, quando nós chegamos no limite, eu não deixei a aeronave mais me surpreender. Ela vai fazer aquilo que eu quero que ela faça, né? Dentro da limitação que eu tinha. Eu fiz um pairado em cima de 2 árvores, de copa da árvore, uma árvore de 34 metros, hoje 8 andares mais ou menos. Com tronco, deve ser um tronco bem... Não escolhi árvores com um tronco muito grosso, porque ela podia travar a aeronave e quebrar mais. Mas olha como é que são as coisas, né? O senso comum, para um homem médio, ele diria, eu vou fugir da árvore para não bater nessa árvore, né? Exatamente, mas eu não tinha opção, né? Então, assim, na água não era uma opção, né? Embora eu tenha um treinamento para desalagamento, de aeronave e tudo, mas os outros nem sabiam nadar, né? Coragem do Gabriel ter descido o rio abaixo, num colchão inflável, mas ele não sabia nadar. Exato. Então, mas ele estava comigo na sobrevivência, então cada um tem que fazer a sua parte. O senhor passou muita tranquilidade para os outros exatamente. dois, para o engenheiro, né? Eu acho que muita credibilidade, então a gente pôde discutir e eles acatarem o que a gente estava definindo como planejamento daquele todo aquele período, né? E quando eu pairei sobre as 2 aeronaves, terminando essa fase, eu esperei ela perder a sustentação. A gente fala estolar, né? A gente fala ela perder, ela ia cair na vertical. Quando ela caiu na vertical, eu joguei a aeronave para as 2 árvores. A primeira torou no meio, ela arrebentou no meio. E a segunda, como eu não tinha mais energia no rotor principal, ele travou com a aeronave. Ele não cortou a árvore, só travou. Aí a árvore caiu por cima do helicóptero com raiz e tudo. Lógico que houve todo um emaranhado ali com os cipós, né? E aí a gente chegou ileso. E o tanque estava o quê? Meio tanque. Meio tanque, né? Que é muito perigoso. Grande muito perigo de uma essa era a preocupação queda. do incêndio após o impacto, né? Mas é uma aeronave muito preparada para tudo isso. E nova, né? E nova, 2000 a aeronave, né? Em tratando de aviação, é uma aeronave nova. O nosso esquilo, o Fênix 01 é 91, né? Então a gente conseguiu esse êxito. Então saímos ilesos. É o vídeo que mostra que eu estou ali bem, mostrando o Francisco, mostrando o Gabriel, mostrando o local onde a gente colocou a aeronave e caiu, né? Nascer de novo, né? E nascemos de novo. Essa fase, bom, o primeiro milagre aconteceu, né? O Senhor nos trouxe em segurança para o solo, né? Antes, eu quero só reportar o fato antes disso, quando eu saí da aldeia Bona, né? Nós tentamos decolar por 2 vezes devido ao peso e a temperatura da pista, estava 40 graus, a aeronave estava muito fraca. Aí o que eu fiz? Eu tirei 2 passageiros. Eu era para ter caído ali com uma indígena, com um bebê com pneumonia e com um enfermeiro da CESAI. Mas como o Caravan tinha acabado de pousar na aldeia, um avião de outra empresa que presta serviço para a CESAI, eu falei... Distribuiu o peso. Eu perguntei para o comandante se ele podia levar os 2 passageiros para mim, que eu estava sentindo a aeronave muito fraca, né? Mas eu não tinha parâmetros técnicos de dizer, não vou decolar. Quando você aciona, eu não posso chegar para o meu patrão, por exemplo, e dizer para ele, chefe, eu estou sentindo de Deus de não decolar, porque... mas qual é a referência? Não, o painel de alarme estava apagado, o instrumento estava no arco verde. O que estava pegando era o peso. Então, eu tirei o peso, drenei um pouco de combustível ali e fomos embora. A aeronave saiu sem problema nenhum. 1h40 de voo, eu tive a pane, né? Eu tive a pane. Né? Já estava próximo do ponto de chegada? Eu estava a 40 minutos de Macapá. Mas também o senhor conhecia muito aquela região, né? Eu estava voando. Quantos anos o senhor voa ali naquela região? Eu já voo naquela região há 8 anos. Eu participei da criação da aviação do IBAMA, então foram as primeiras missões, as primeiras tripulações do IBAMA foi do Distrito Federal, né?
Era dividido entre PM, bombeiro e polícia civil. A gente dividia tripulações na aviação do IBAMA. Depois eu passei 4 anos no Pará, né? E como Força Nacional, eu participei da criação da aviação do Acre, do Amazonas, do Amapá. É uma sequência, né, de bênçãos, exatamente. Né? A gente percebe, então, a gente na fala do senhor. Vai acumulando experiências, né? E histórias. Porque a Amazônia tem muitas histórias, né? Você tem lá 10 acidentes aeronáuticos na Amazônia, os 10 com óbito. E 4 que nunca encontrou. Então, assim, a minha queda dentro da Amazônia e ter caído e ter sido encontrado em 3 dias, né, 72 horas, 4 dias e 3 noites, é um milagre, porque é improvável isso ter acontecido e ter dado tudo certo. E o milagre é dizer, e aí eu gostaria de ouvir do senhor, né, falado para o nosso público, quem encontrou o senhor? Qual é a participação que o senhor teve na formação das pessoas que encontraram o senhor? Eu conto isso, não é coincidência, gente. Isso não é coincidência. É uma sequência de bênçãos, né? Você pode acreditar em Deus, você pode não acreditar, mas eu acredito que já ouviu falar na lei da atração, já ouviu falar na lei da semeadura, né? Então, já leu Napoleão Hill, né? Psicologia então, assim, positiva. Exatamente. Em 2010, quando eu estava no governo federal, eu mandei 7 milhões para o estado do Pará. Para quê? Para comprar um avião. Era um programa ligado ao programa de fronteira, e o Pará era um dos países que faz fronteira, do PEFRON, se alguém já ouviu falar. Em 2013, eu fui para o Pará para ser diretor do grupamento aéreo, e lá estava esse dinheiro, sem usar, e nós, com o governo local, conseguimos comprar o Caravan, o aviãozinho. Né? Fui para o ISTA, treinei, né? Até voei o Caravan lá, nem sou piloto de avião, mas a gente participou do treinamento lá. Né? E 10 anos depois, esse avião me encontrou na selva amazônica. Esse mesmo avião. E a tripulação, né, tirando o comandante, que é o comandante Canizo, e o cumprimento aqui nesse momento, né, já era um piloto do estado, um piloto muito experiente na região, 40 anos lá de região, mas os tripulantes que me encontraram fui eu que formei. Foi eles que me avistaram, por eles que eu viram a fumaça. Então, assim, a lei da semeadura, ela existe e ela é real. O que você plantar, você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Então, plante coisas boas, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje de bom, né? Seja familiar, seja no trabalho, seja com seus amigos, né? Reveja conceitos, ok? Às vezes uma palavra de perdão, uma palavra de desculpa resolve o problema, né? Então isso foi como eu falo, né? O acidente aeronáutico, ele é uma sequência de eventos que levam ao acidente. Cabe a você tirar os dominós e evitar o acidente. E na minha história desse acidente foi uma sequência de milagres. Deus não permitiu que eu entrasse com aquela índia com um bebê. Perfeito. Né? Deus não deixa, você não vai decolar com eles. Eu tentei 2 vezes, você não vai decolar. Quando eu tirei eles, pronto, agora você pode decolar. Há um propósito nisso, não é? E Deus permitiu que essas pessoas estivessem na minha mão a bordo e me deu sabedoria, conhecimento, onde eu pude resgatar. Eu não colei as placas. Eu podia colar as placas, tendo conhecimento. Tomar a atitude errada, lembrar da reação errada de uma pane que eu não identificar a pane, né? Cair na vertical a 900 metros. Podia cair na vertical 900 metros, 3.000 pés, em cima de uma cadeia de montanhas, que era a Serra do Navio. Mas Deus me deu graça, Deus me deu conhecimento, Deus me preparou para essa situação. É perícia, né? Também, mas não é só perícia. Mas não é só perícia, né? É você estar tranquilo, sabedor do que você está fazendo e tomar o controle da crise. A crise se instalou, então agora você tem que tomar o controle daquela crise lá e transformar aquilo em benefício para você. Não é? E essa foi a primeira etapa, chegar ao chão em segurança, e conseguimos. Quando nós pousamos, eu cortei o combustível e cortei a energia da aeronave. E saiu Francisco, como todo comandante deve fazer. Sai o passageiro, sai um tripulante e depois sai o comandante. E ali a gente fez aquele vídeo que vocês vão ver aí, que é eu mostrando que estava todo mundo bem, né? Íntegro. E aí nós iríamos começar uma nova etapa, né? Planejar a nossa sobrevivência até sermos encontrados. Eu acho interessante, assim, quando a gente
e vocês vão ter oportunidade de acompanhar, né? A tranquilidade do senhor, inclusive falando e narrando todos os dias, né? O que ocorria ali, creio que com a pouca bateria que tinha no celular, né? Mas mostrando o dia a dia, a questão da alimentação, a questão do cuidado até do asseio pessoal, né? Correto. E isso eu creio que transmitiu muita segurança para os colegas, né? Porque se o senhor talvez ali ficasse desesperado, né? E a gente sabe, obviamente, depois que tudo aconteceu, né? Assistindo os vídeos, assim, passa até muita tranquilidade. Parece até que a gente estava num acampamento, pois né? Mas é porque o senhor passou muita tranquilidade, né? Essa tranquilidade também, obviamente, ela é fruto da formação que o senhor teve como policial militar. Exatamente, né? exatamente. Assim, eu sempre trabalhei na Polícia Militar com comandantes bem rígidos. Eu nunca tive problema em trabalhar com comandantes que cobrassem muito, né? Meus comandantes foram Coronel Zé Maria, Coronel Souza Pinto, né? Coronel Jansen, Coronel Azevedo, Coronel Juan, né? Coronel Timóteo, né? Coronel Odilson. Só lenda na polícia, né? E a minha história da aviação, né? Que eu falo, a maior lenda para mim é o Coronel Castro Neves. Né, que é meu mestre, é meu amigo, grande referência, né, nasceu para voar também, né, é um cara fantástico, né, na aviação, né, e um paladino na aviação da Polícia Militar, né, mas tem a sua personalidade. Quem não tem, né? Quem não tem. Então eu tive, mas nem isso mudou a minha. Eu trabalhei com homens rígidos, mas não era um cara rígido. Eu era um cara comedido, era um cara sempre muito paciente, né? E isso eu trago para a minha instituição. Eu acho que, e para os meus amigos, e com todos aqueles que eu trabalhei, a tranquilidade, eu preciso passar a tranquilidade para as pessoas que dependem de mim, não é? E ali nós entramos num processo de aproveitar os recursos que eu tinha. Se eu tinha recurso, eu não vou ficar inventando a roda. Tá, caí, beleza, a aeronave tá boa, mas ela tem energia. Se ela tem energia, ela tem comunicação. Então, beleza, isso aqui é uma ferramenta que eu não posso deixar de usar, não é? Ela tem meio tanque de combustível, é QAV. Para que eu vou ficar fazendo fogo com pedrinha? Se eu tenho um QAV aqui, eu tenho 150 litros para gastar aqui, né, para fazer fumaça. Eu caí no charqueado, tudo molhado, fogo não pega, vai ter que ser via combustível. Não tem jeito, né? Vamos usar isso aqui, não é? Fiz uma panela com uma chapa de alumínio da aeronave, né? Tentei desintoxicar o máximo possível, queimar aquela tinta tóxica para poder a gente cozinhar. Por quê? Porque eu tinha mantimento, eu estava voltando de uma missão. Tinha até peixe, né? Eu tinha mantimento, eu estava voltando com o meu mantimento. A minha maior frustração lá é não ter conseguido fazer café. A minha meia estava muito suja, né? E eu não tinha vasilha para fazer café. Então eu estava já há 3 dias e depois 2 dias no hospital sem café. Estava muito triste com isso. Né? É o básico, né? O básico, né? E tinha lá 2 isopor de peixe que eu estava levando das enfermeiras, que os indígenas presenteiam elas com isso, né? É o presente, é a moeda de troca deles, né? De agradecer o trabalho do pessoal da CESAI. E que ajudou muito esse peixe, né? E tava levando para Macapá. Pô, me ajudou, é proteína. E embora muito calor, né? A gente suportou lá dentro uns 45 graus dentro da mata. Por quê? Porque é um vale, o ar não circula e a fumaça que a gente estava fazendo estava nos defumando junto com os peixes. Então a gente defumou os peixes ali, mas a gente estava desidratando, né? Eu precisava às vezes sair para a beira do rio para pegar um arzinho melhor, né? E a água que a gente pegava no rio era da beirada, a gente não pegava mais do fundo porque tinha correnteza o rio. E na mata, na selva amazônica, 5 metros que você entra para dentro, você se perde, você não acha mais o acampamento. Então a gente não podia sair do sítio do acidente por enquanto, não é? Então a gente bebia água contaminada com urina de animal, né, suja de barro. Então isso foi degradando a gente, né, naturalmente, né? Mas a gente se manteve ativo, né? Nós estamos falando ali de um engenheiro civil, um garoto de 34 anos, mecânico de aeronave e estudante de engenharia mecânica, e um comandante de 25 anos de experiência, oficial da Polícia Militar, um coronel. Então 3 homens ali tentando criar coisas,
né, para sobreviver. E essa é a primeira coisa, você tem que manter todo mundo ocupado, criar uma rotina diária, né, para a pessoa saber o que ela faz. A minha responsabilidade era comunicação e cozinha. Né? O Francisco era responsável por manter o fogo aceso, fazendo fumaça, não é? E o Gabriel, né, juntando lenha, né, e tentando consertar o nosso rádio, que ele a antena do nosso rádio quebrou, e na quinta-feira nós tivemos que colocar arame de freno para poder ampliar a amplitude do rádio. Mas na sexta ele foi o nosso astronauta. Depois o senhor lançou ele no posto avançado. Né? Eu falo que ele foi o astronauta, porque no primeiro dia eu mandei a sonda. A sonda está circulando no Rio até hoje, né? Furou o colchão. E ele foi o nosso astronauta, só que o colchão dele furou às 15 horas. Eu lancei ele 7h30, às 15 horas ele ficou na beira do barranco. No outro dia, mesmo sem saber nadar, ele entendia a importância da missão. Ele construiu uma jangadinha e continuou descendo, mas sem sair do rio, porque o planejado era: vá, mas não saia do rio, porque se eu for resgatado, eu te pego lá embaixo. Mas se você encontrar ajuda, você pega a gente aqui em cima. Então esse foi o planejado. Ele cumpriu o planejado, né? E manda um abraço pro Gabriel aqui, que você foi demais, Gabriel, corajoso, né? Coisas de jovens mesmo, né? E a ideia foi sua, nós aceitamos, né? E se nós não tivéssemos sido encontrados com a comunicação no sábado, que era já no limite também, eu tenho certeza que em 2, 3 dias você ia encontrar a civilização e ia tirar a gente de lá. Não havia dúvida sobre isso. Você estava motivado a isso. Então, muito obrigado por isso. Então, interessante que a gente assiste o vídeo e percebe assim o grau de organização que o senhor teve ali, inclusive mencionando a questão da limpeza no local, a preocupação em não deixar nenhuma pegada, né, ali, um dano ambiental, né? Me chamou muita atenção, viu, o respeito à natureza ali. O principal, Luciano, é manter a mente ocupada, né? Eu tô ali à toa, eu tenho que manter o ambiente limpo, porque isso nos motiva e nos dá integridade. Se eu tô com a minha mala ali, meus pertences de higiene pessoal, por que eu não vou fazer higiene pessoal? Só para chegar no resgate lá todo bagunçado? Me perdoa aqueles que me viram no aeroporto, eu estava sem o gel no cabelo, mas foi porque o helicóptero da Força Aérea, eu estava procurando o Gabriel no Rio, e aquele vento acabou com o meu penteado. Mas eu era para estar com gel no cabelo também. Isso faz parte do milagre, né? A provisão, Luciano. A provisão. Né? Deus proveu tudo. Deus proveu um povo seguro, a competência para fazer. Deus proveu mantimento, segurança, ideias. Deus mostrou o caminho para seguir, né? Manteve a integridade emocional e daqueles que estavam naquela situação, de nós três, entendeu? Manteve a gente com sinergia, né? Não entramos em discussão em nenhum momento, a gente estava ali querendo sair daquele lugar. E eu mantendo, conhecedor do processo, falou: gente, a partir de hoje vai dar desaparecido. Então, temos mais uma noite. A partir de amanhã vão começar as buscas. As buscas vão vir de Manaus, vão vir de Belém. Embora eu sei que o meu povo já está me procurando há muito tempo. E vão continuar procurando mesmo quando a Força Aérea não estiver mais aqui. E sabendo que a comunidade do senhor estava toda ali orando, né? E a minha comunidade... PMDF toda também, PM do Brasil. O Brasil todo. Deus, assim, eu acho que o Senhor, quando me escondeu dentro da floresta, foi como esconder Jonas dentro da barriga do peixe. Enquanto Jonas estava preso dentro da barriga do peixe, o Senhor estava movendo o coração do povo de Nínive, colocando no coração do povo de Nínive o amor dele. E aí o povo se arrependeu, né? O que Jonas não queria. Quando eu estava dentro da barriga da floresta amazônica, Deus estava colocando o amor dele por mim nos corações das pessoas, gerando o quê? Empatia. Então pessoas que às vezes nem me conheciam, estavam emocionados com a situação e rezando e orando e com pensamento positivo e evitando palavras negativas, porque Deus derramou nos corações das pessoas a empatia do amor dele por mim, e pelo Francisco e pelo Gabriel. Então foi esse o milagre, né? A capacidade, né? A onisciência e a onipresença de Deus. Ele sabia onde eu estava e sabia onde estavam as pessoas. E essa era a angústia nossa. Eu evitava, era uma ordem nossa no acampamento: evita ficar vendo fotos de família.
Evita ficar lembrando, ter saudade, porque você vai ficar feliz em ver, mas vai se angustiar porque você não pode hoje dar notícia. E essa falta de notícia é que vai te angustiar, porque você vai começar a imaginar a sua família, né? Quão tempo eles vão resistir à sobriedade, à fé, da minha ausência e da minha falta de comunicação. Essa é o que angustiava a gente. Aí então eu evitava. Aí eu ficava mal mesmo. Que é você poder... Você tá bem... Vai pensar na dor do outro, Você né? tá bem, você sabe que vai sair dali mais cedo ou mais tarde, você tem provisão, você tem dormida, você tá aparentemente se mantendo seguro, mas você não consegue passar essa informação para quem te ama, que está angustiado esperando notícia. E aí que a gente sabe o acidente aeronáutico. O índio viu tal explosão. Fulano de tal escutou, caiu no meio do nada, né? Aí começa os cientistas, né? Estatisticamente, 10 aeronaves que caem na Amazônia, as 10 é com óbito e 4 não acha. Então isso vai angustiando quem te ama, né? E aí eu falando com Deus, Senhor, não me deixa aqui muito tempo. Porque o Senhor conhece a minha família, o Senhor conhece os meus filhos, você conhece a minha esposa. Como vai ser a estrutura deles, né? E aí foi que eu decidi justamente escrever tudo. Eu tenho tudo registrado em diário escrito, eu registrei em vídeos e pedi para o Gabriel e o Francisco fazer também, né? E fotos. Não para escrever ou para vir aqui depois no seu podcast ou contar a minha história, não. Era para que, se eu não sobrevivesse a essa situação, eu tinha uma pílula de cura emocional para minha família. Para ela saber que... Desculpa. Agora, essa história do senhor, assim como tanto o testemunho, as matérias, a participação do senhor, é muito importante porque o senhor precisa levar essa informação, né? E a escrita, ela tem esse grande objetivo, né, da gente levar ao maior número de pessoas as bênçãos que a gente teve na nossa vida. Inclusive, como editor, Coronel, eu me coloco à disposição do senhor transformar isso num livro. A editora Última Raça também está à disposição, porque a gente precisa levar essa mensagem para o maior número de pessoas, esse milagre, essa sequência de milagres que aconteceu na vida do senhor. E terminando, eu precisava ter uma garantia emocional para mim que um dia esse material ia sair a público e podia trazer a cura emocional para minha família que me perdeu. Para os meus filhos, para os meus futuros netos, essa história ia ser contada, ia trazer consolo a eles, né? Mas graças a Deus o Senhor me escondeu apenas por 4 dias e 3 noites, né? Foi o tempo necessário. E na manhã de sábado, eu já estava bem entristecido. Eu não gosto de dormir em rede, né? Embora a gente é militar, dorme em qualquer lugar, mas a gente gosta de conforto também. Claro. Não é? E o colchão era o meu. Mas eu mandei o colchão pelo Gabriel por uma boa causa, não é? E naquela noite de sexta passada eu dormi na rede, preocupado com onça, porque selva, aquilo que faz barulho não te faz mal, mas aquilo que não faz barulho é o que te mata, né? E dormi mal, fui dormir, já eram as 3h30, 4 horas da manhã, que refrescava e eu já estava muito cansado. E acordei mais tarde, acordei 8h30, 9 horas. Já meio frustrado, o Francisco também já bem cansado, bem frustrado já. E eu orei ao Senhor, a palavra que veio na minha mente foi provisão, e aquele todo o tempo era uma provisão de Deus mesmo, estava provendo tudo para mim. E aí eu pedi, Senhor, então, o Senhor já proveu tudo, o Senhor já deu tudo para a gente aqui, eu estou cansado, não aguento mais, não sei como é que está a minha família. Então, provê para mim a provisão do socorro hoje. Hoje eu quero a provisão do socorro. E a gente vai lá e busca o Gabriel lá embaixo, né? Isso 9 horas, 9h30 passa esse avião. Eu corri pro rádio, eu tinha 17 volts de bateria, com 16, 15 não conseguia mais transmitir. Falei com eles, passei a coordenada, eles me ouviram, né? Mayday, alguma aeronave copiando Papa Romeo Bravo Golf Foxtrot, né? Aí eles me copiaram, aí eu passei a coordenada, ó, aqui o comandante Gonçalves, coronel Gonçalves, reconheci a voz do comandante, né? Comandante Canizo. Não é? O que, Canizo? Eu estou aqui no 00 graus,
17 minutos e 00 segundos, na 52 graus norte, 52 graus, 30 minutos e 03 segundos oeste, né? 79 milhas de Macapá, na magnética 109. Esse é o ponto que eu estou. Aí ele passou bem em cima, estou na sua vertical, imediatamente agora estou na sua vertical. Então eu vou sair da fonia e vou começar a fazer fumaça. Aí comecei a pegar querosene, falei com o Francisco, joga querosene nesse fogo. Não, aí. E tem um vídeo deles, né? Tem alguns áudios e a gente percebe ali a emoção e a felicidade do encontro, né? É muito interessante. Né? E aí eles viram a fumaça, embora muita gente não consegue ver a fumaça, porque realmente é uma loucura. Aí tem a história da pedra também. E pedra, falei, rapaz, eu não vi pedra, eu fiz fumaça. Né? Que bom que vocês viram a pedra. Né? E a partir de então, eles informaram o Centro Amazônico, né? Que aí entra o sistema SAR. Né? O sistema SAR é a Força Aérea que faz por questões regulamentares internacionais. Né? Ele estava em outra área. Que é o Paraçar, né? É o Paraçar, exatamente. Eles estavam em outra área, então eles vêm e assumem. Eu ainda peguei um pouquinho de rádio, falei com o avião Casa, que estava sobrevoando sobre nós. Inclusive tem um vídeo, né? Isso, eles montaram todo um vídeo muito legal. No muito Instagram, legal. Todos os créditos aí, a Força Aérea Brasileira postamos ontem esse que disponibilizou isso, porque para eles também foi uma coisa muito gratificante. Porque eles empenharam... Porque não é muito comum não também. É. Eles empenharam todo o esforço deles, todo o recurso, foram 2 aviões e um helicóptero, todo o efetivo, com sucesso. Não é comum achar com vida, né? Nos tiraram com o guincho, é uma manobra não muito fácil de fazer, né? E lá na frente, 10 minutos depois de voo e 12 quilômetros, nós encontramos o terceiro, conforme nós havíamos planejado, e resgatou de novo. Então, assim... Todos vão para casa, né? Ninguém ficou para trás. As nossas falas, né, de cursos, né? As nossas falas de operações especiais, as nossas falas, né? Eu não sou caveira, não é? Mas transportei muito caveira, né? Eu não sou paraquedista, mas já lancei muito paraquedista. Então a gente conhece as histórias e conhece esses bravos homens que estão aí na labuta todo dia, não é? E a gente aprende com isso, a gente tem que aprender ouvindo história, né? E resgataram, né? Obrigado aí pela Força Aérea Brasileira, pelo Grupo SAR, né? Todo o mérito de vocês são uma estrutura fantástica e referência mundial, independente de governo, vocês podem salvar qualquer pessoa no mundo, né? Com a competência de vocês. Então agradeço muito a vocês, além de agradecer a todo o corpo de efetivo do GTA e do GRAESP do Pará, do GTA do Amapá, que nos poucos recursos, nos esparsos recursos, puderam me encontrar pela experiência da região, por saber que ele pode estar por aqui, né? E vocês me encontraram. Muito obrigado. Os filhos buscaram o pai, porque o pai esperava pelos seus filhos. Muito obrigado. Comandante, o que é nascer de novo e voltar para casa e receber aquele abraço tão emocionante que a gente pôde acompanhar no vídeo? Sim, eu acho que é a consolidação do milagre, é o Salmo 126, né? E o Senhor nos colocou a boca risos, né? O Senhor nos encheu de alegria, né? É uma alegria que você não tem como mensurar, né? Você abraçar novamente a sua família, você abraçar sua filha, seus filhos, não é? Eu receber no sábado lá, meu filho foi para lá, né? E abraçar o meu primogênito, né? Que sofreu tanto. Ele é um funcionário da empresa também. Então ele recebia informação em loco, né? Ele recebia ali, ó, ainda não temos notícia do teu pai. E ele querendo ir para lá, as pessoas querem ir para lá, mas fazer o quê? Tem que esperar a notícia, né? E eu louvo a Deus pela minha esposa, né, que segurou a onda em casa, orando, e a minha igreja que foi para minha casa fazer vigília, fazer oração, e ela colocava esse povo todo para ajoelhar, para orar, para cantar hino da harpa, né, para segurar a onda, não é? Mas quanto tempo ela ia durar isso? Então agradeço, Cássia, por sua vida, né, por ser minha companheira há 25 anos e a gente está aí lutando, né, pelos meus filhos, então por ter podido voltar para casa e contar essa história e ter uma nova oportunidade, né? E como eu falei, eu não tinha pendência, né, para com Deus,
mas o Senhor aprove a ele a sua misericórdia e me dá mais uma oportunidade de contar essa história. Talvez o acidente pode ser uma porta, justamente como você falou, de escrever um livro, de mostrar a importância da aviação de Estado que o Brasil tem. Não é dinheiro. Quanto vale uma vida? Não é? Governantes, quanto vale uma vida? Não é? Então, assim, quando o governo do Estado do Pará, o governo do Estado do Amapá, o governo federal, através da Força Aérea, permitiu que isso acontecesse, deram todas as autorizações devidas, né? Continue nessa linha, é um serviço fundamental num país continental. Nós não estamos falando de um país europeu, nós estamos falando de um continente que sem aviação, por questão histórica, não ter, né, linha férrea, estrutura de estrada, né, não anda. Sem aviação o país não anda, em especial a região norte. É um desafio voar naquele lugar, é um desafio, mas tem que voar. Como é que vai chegar a vacina, né, na aldeia do seu Piriri, lá em Mucuru? Só chega com helicóptero. E lá tem uma comunidade de 70 pessoas, crianças, adolescentes, idosos. Mas o Estado proveu, eu estava lá fazendo esse serviço. Com os enfermeiros, com os médicos, com os assistentes, para chegar ao estado onde não tem como chegar. Porque precisa preservar, porque o povo precisa manter a sua cultura, mas o Estado tem que chegar com a sua infraestrutura. Não é? Então, assim, é muito complexo a região norte, né? E a aviação não é menor complexo, porque a aviação depende de logística, e quando você não tem canal de logística, tudo torna um pouco difícil. Comandante, infelizmente a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, o tempo é muito curto, para uma história tão bela como a do senhor, um exemplo, né, um grande herói, um grande artífice da vontade divina que operou milagre na vida de outras duas pessoas, que na sua caminhada, desde lá do projeto da faixa de pedestre, salvou muitas vidas, na própria profissão como policial e também na aviação civil, levando saúde para as pessoas, para os mais necessitados. Então, fico muito honrado de ter um homem como o senhor na minha querida Polícia Militar do Distrito Federal. Muito obrigado. Um homem de fé, também pastor, né, que pastoreia as suas ovelhas. Então, me sinto muito honrado e o podcast Opinião Segura fica muito feliz em dar voz a uma história bela como a do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Agradeço a todos que assistiram, estão assistindo e vão assistir. A minha comunidade de aviação, amo vocês e eu estou aqui sempre como paizão para poder ajudar e contar a minha experiência em qualquer lugar que vocês queiram. Um salve, um bravo à minha instituição, a Polícia Militar do Distrito Federal, que me fez ser o que eu sou hoje como profissional. Eu tinha 17 anos, tudo que eu sei, que aprendi, foi nessa instituição e não tem outro lugar que eu pude aprender. Mas vocês me construíram o que eu sou e a lei dessa semeadura me fez e me permitiu trazer à vida essas duas pessoas e a minha, e também me conduzir à minha casa, né? Agradeço a todos, a comunidade evangélica de Brasília, do Distrito Federal e do entorno, né? A minha igreja, que os amo, né? E vamos continuar lutando, né? Com muita resiliência, porque como eu tenho limitações, eu não sou o as de nada, né? Mas vou lutar para ser o melhor que eu posso ser. Muito obrigado. Muito obrigado, comandante. Este foi mais um histórico episódio do podcast Opinião Segura. Lembrando que o podcast é uma iniciativa do canal Última Rácio, que conta só no Instagram com mais de 110 mil seguidores. Já peço a você que divulgue o nosso vídeo, que curta a nossa página, que passe a nos seguir no Instagram e também se inscreva no nosso canal. E para que a gente possa levar essas informações, esse conteúdo de qualidade ao maior número de pessoas. Lembrando ainda que o podcast recebe o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal. Manda um grande abraço à nossa Coronel Maria Costa. Abraço, Maria Coronel. Muito Costa, obrigado. uma grande referência à nossa Polícia Militar.
também recebe o apoio da B2 Move, da editora Última Rácio, que inclusive se coloca de portas abertas para que a gente possa editar essa grande história do nosso comandante Gonçalves. E também, recentemente, recebemos como uma grande apoiadora a empresa de turismo Exotic Travel Brasil, que está com um projeto aí muito interessante de levar aqueles que tenham interesse de conhecer Israel e aproveitar a viagem. Em 5 dias ter um treinamento super especial numa das maiores empresas de treinamento do mundo, né? Então, convido aí os senhores a acessar aí a página da Exotic Travel, conhecer esse projeto belíssimo, juntamente com a Caliber 3. Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura.